Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E não trago dessa vez um filme classe A ou B para o Cine Corvo. Este aqui está mais para C. Mas, como de costume, o Cine Corvo é um segmento que também existe para este tipo de filme, principalmente por se tratar de películas curiosas, que se encaixam na categoria bagaceira divertida, ou por serem um tipo de filme que pode chamar a atenção de quem goste do formato em questão, da vibe que eles possuem. Cinema é algo definitivamente de época. Bons ou ruins, os filmes carregam um pouco das influências, tendências que estavam em alta em suas respectivas décadas. Incorporam os clichês, maneirismos e, considerando que a maioria não cria, apenas tentam copiar outro de sucesso e a custo baixo, mesmo não sendo as mil maravilhas, é bem possível que eles ainda atraiam a atenção de quem goste dos melhores filmes de um respectivo nicho e estilo. Creio que The First Power, filme de 1990, seja um deles. Este filme é bem obscuro, muito desconhecido e esquecido até por aqueles que o descobriram ao acaso. Sendo assim, creio que seja válido eu relembrá-lo aqui, principalmente para aqueles que curtem um filme de tira e que também acham que um temperinho sobrenatural é algo bem-vindo. Mas bem, que tipo de filme seria esse? Como eu estava introduzindo, se trata de um filme ao estilo tira americano, com todos aqueles clichês de detetive, parceiro, delegacia e tudo mais. Este é o primeiro ponto. O segundo é a inserção de um antagonista serial killer, que supostamente o aproximaria do estilo de algo que já havia sido feito e com muito mais qualidade. Se vocês acompanharam o Cine Corvo que fiz do filme Terminator, O Exterminador do Futuro, devem se lembrar que grifei que aquele filme é um filme de ação, mas que incorpora elementos do slasher, e através do Exterminador cria uma aura opressiva e de horror também. Quisera eu que as sequências dele mantivessem esse estilo. O primeiro Exterminador do Futuro, na minha análise, continua sendo o melhor da série, embora tenha sido o segundo filme o de maior sucesso. Ainda nos anos 80, houve um filme que mais claramente tentou juntar slasher com ação, inclusive dentro desta forma americana do filme policialesco de tira. Maniac Cop é este filme. Ele se vendeu assim, foi este o seu marketing. E ele é melhor que The First Power, embora seja bagaceiro também. Portanto, nada de novo na praça. Mas justiça seja feita. Embora The First Power indique que será uma mistura entre ação policialesca e slasher, ele toma um caminho bem diferente, que acaba o afastando dessas características. O que pesou para isso, penso eu, foi o orçamento. Quando ele praticamente não existe, principalmente naquela época, muitas cenas de morte com exploração gráfica acabam ficando inviáveis, a não ser que você queira entregar uma produção de baixíssima qualidade, vergonhosa se analisada segundo o orçamento disponível. Às vezes o melhor é realmente não fazer. E neste sentido, o serial killer de The First Power deixou de ser explorado no âmbito das cenas de morte sequenciais. Sim, elas existem aqui. Mas a questão é que o enfoque não está nelas. Ao invés das mortes terem a ênfase, The First Power faz algo que raramente eu vi acontecer com filmes que se pretendiam slashers, em certo sentido. Ele foca mais no antagonista perseguindo de cara desde o início o protagonista. Ao invés do acento ficar nas mortes, como é mais esperado, o filme foca no comportamento do antagonista e como, durante os 90 minutos da película, ele consegue perseguir e atormentar o protagonista. O antagonista de The First Power faz algo raríssimo em serial killer. Usar o recurso da tentação. Não dá respiro ou sossego para o protagonista. No caso, um tira da polícia. Não deixá-lo ficar ou trabalhar em paz. Ele o assombra constantemente. E, apenas por essa característica, creio que essa bagaceira seja digna de minha lembrança e tópico aqui, no Cine Corvo.
Mas alguém pode me perguntar: Corvo, como diabos você conhece esse filme? Onde você encontra um troço desse? Vou responder isso por linhas tortas, mas que penso serem perfeitamente esclarecedoras. Todo mundo aí já foi em uma feira baratinha, né? Imagino que, se todos não foram, a maioria já deve ter ido na vida. Agora imaginem o fim de feira. É neste momento que aparecem aquelas ofertas do tipo pague 2, leve 5. Como é de se esperar, nesta bagatela, entre aspas, você vai encontrar um filme legalzinho, um segundo apenas assistível, e os 3 brindes restantes serão presentes de grego. Então, meus caros, estes brindes são aqueles filmes que sozinhos não se vendem. Entendem o que eu quero dizer? Para eles saírem da prateleira ou serem alugados nas antigas locadoras, eles precisariam de um nome mais forte, para eles serem literalmente despachados por tabela. The First Power é deste tipo de filme. E quem é o comprador? Emissoras de TV menores do Brasil. Simples assim. Quando estúdios vendem direitos de transmissão para emissoras de outros países, e principalmente naquela época onde o Brasil ainda não tinha tanto poderio comercial para comprar filmes recém-lançados, os filmes já chegavam aqui velhinhos. Mas, nestes packs, sempre havia um nome de sucesso, um filme que foi bem reconhecido. Só que os estúdios eram espertos. Eles condicionavam a venda dos direitos de alguns filmes impondo às emissoras a compra de alguns outros filmes B e C, para fazer um dinheirinho extra com eles. E seja por este motivo ou pelo motivo das emissoras serem quebradas também, foi assim que este filme veio parar no Brasil. E foi assim que, em uma madrugada aleatória, eu acabei esbarrando nele em alguma emissora. Talvez tenha sido a Bandeirantes, eu não lembro mais. Mas era ela que comprava filmes com este perfil. Há muitos e muitos anos a Rede TV, aquele canal que metade não assiste e a outra metade nem sabe que existe, tinha comprado todos os 8 filmes da série Friday the 13th, Sexta-feira 13, e transmitido-os em sequência em uma semana, acreditem se quiser. Provavelmente eles ainda devem ter os direitos de transmissão, vai saber. Mas o fato é que ninguém ficava sabendo. A TV aberta brasileira é de péssima qualidade, tanto nas emissoras maiores quanto nas menores. Mas foi assim, ao acaso, que conheci The First Power. E creio que foi, nos moldes que descrevi, o modo como este filme veio parar no Brasil. Mas e o elenco? Tem alguém reconhecível nele ou foi somente formado por uma turma que oferecemos um guaraná e salgado? Eles filmam e depois nunca mais vemos eles na vida. Por incrível que pareça, meus caros, não é o caso. The First Power é um filme realmente de muito baixo orçamento. Muito mesmo. E digo isso levando em consideração que os filmes policiais, mesmo os mais famosos dos anos 80 e início dos anos 90, não eram os mais caros produzidos. Eles não estavam no topo do investimento que se fazia em Hollywood. Então, The First Power não tinha o cachê de filmes estrelados por Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal. E, pelo mesmo motivo, ele não podia contar com atores em evidência na época e famosos por fazerem estes filmes de ação. Como todo filme pobre, The First Power tenta compensar isso pagando um elenco barato, mas próximo dos filmes que eram as referências principais. E o mais interessante é que, possivelmente, vocês já devem ter visto a cara dos 3 principais atores do filme em algum lugar, visto que em algum momento eles estiveram em certa evidência. O primeiro deles é o protagonista Logan, interpretado pelo ator Lou Diamond Phillips. O curioso é que, quando Lou fez esse filme, o momento em que vivia era o melhor da sua carreira. 2 anos antes de fazer The First Power, ele havia sido nomeado nada mais nada menos ao Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante no filme Stand and Deliver,
que no Brasil é conhecido como O Preço do Desafio. O mais curioso ainda foi que, mesmo antes dessa nomeação, ele já havia ganhado certa atenção por causa do filme La Bamba, lançado em 1987 e que retrata a carreira do músico Ritchie Valens. Depois destes dois, a carreira de Lou Diamond Phillips começou a entrar pelo bueiro, a começar por The First Power. Não que seja um filme ruim a ponto de não divertir, ele diverte, mas quem não é muito exigente. No entanto, algo eu preciso dizer. Para alguém que recebeu uma nomeação ao Globo de Ouro 2 anos antes, fazer um filme como este é no mínimo bizarro. Claro que isso indica algum sinal de decisão equivocada e mau agenciamento. E ter um bom agente, meus caros, naquela época fazia uma grande diferença. Perguntem aos atores e atrizes ou leiam algumas biografias sinceras, caso encontrem alguma por aí. Boa sorte, será difícil. Mas no que consiste a negócios, elas costumam ser bem transparentes. Mas enfim, Lou faz Logan, o protagonista. Ele, ator que é natural das Filipinas, tem toda aquela pinta de oriental, sempre bem-vinda em filmes de ação. Mas o orçamento não pagava um ator que soubesse lutar, como o falecido Bruce Lee, e também não pagava os branquelos de Hollywood que fingem que lutam. Então, vai o Lou mesmo. E não preciso dizer, após isso, que cenas de combate corporal, grandes explosões ou coisas do tipo, clichês comuns em filmes de ação, serão vistos em The First Power. Não serão. Ao contrário, são praticamente inexistentes, e quando acontecem, são muito simplórios. The First Power investe todo o seu tempo na característica sobrenatural, no aspecto macabro que ele quis inserir. Mas falarei dele daqui a pouquinho. Antes falemos do antagonista. Este aqui, para vocês que curtem filmes de ação, principalmente os oitentistas e noventistas, certamente vocês já viram esse cara por aí. Ele é do tipo que normalmente faz mais vilão mesmo, visto as características físicas e o fato de ser meio feioso, algo que ajudava bastante os postulantes a conseguirem esses papéis, como o Danny Trejo, por exemplo. Quem faz o assassino sobrenatural do filme, Patrick Channing, é o ator Jeff Kober, e certamente vocês já devem ter visto esse cara por aí, em papéis menores. Mas eu creio que o papel mais recente dele, que deve estar fresco na memória de vocês, foi o de Jacob Hale Jr., na série Sons of Anarchy. E honestamente, é justamente na TV, e nem tanto no cinema, que Jeff Kober mais trabalhou de certo modo. Ele fez pontas em outras séries que tiveram certo apelo, como The Walking Dead, X-Files, Buffy a Caçadora de Vampiros, CSI Miami. O cara é rodado, mas sempre com papéis pequenos, não tão longevos. Por fim, quem completa o trio é um personagem feminino, uma médium chamada Tess, que auxilia Logan no trabalho de captura e, posteriormente, fuga e combate ao espírito de Channing, que insiste em vagar e possuir pessoas para continuar sua matança. Tess é interpretada pela atriz Tracy Griffith, da família Griffith. A família dela tinha contatos e influência em Hollywood, e isso ajudou o início da carreira dela. Mas quando atuar não é necessariamente seu forte, não há dinheiro que mantenha convites. Que o diga Paris Hilton. Graças aos céus, ela deixou de pagar para ter algum papel em filmes. Tracy não é boa atriz, mas além de The First Power, ela foi um rostinho bem conhecido na TV americana, especialmente por fazer soap operas. No campo dos filmes com elementos slasher, The First Power inclusive nem era novidade para ela. Ela esteve no elenco de Sleepaway Camp 3, Teenage Wasteland, um dos piores da franquia por sinal. Quando a carreira dela se tornou instável, ela abandonou. Foi estudar culinária e se tornou uma mestra em sushi, trabalhando em restaurantes renomados em Beverly Hills e na Sunset Strip, em Los Angeles.
Dizem que ela atendia a nata de Hollywood e era uma chefe muito boa. Mas, como atriz, ela não conseguiu nem um quinto da fama de sua meia-irmã, Melanie Griffith. E foi por falta de talento mesmo. Mas como se dá a história de The First Power? A Logan o tira. Patrick Channing, o assassino em série. Tess, a médium que no princípio dá pistas para Logan de forma anônima sobre onde Patrick fará novas vítimas. E foi justamente telefonando para Logan e antecipando os passos de Patrick que Tess avisou do crime que o assassino cometeria em um ponto estratégico da cidade. Patrick ataca e mata suas vítimas em locais de acordo com pontos que conjuntamente formam um pentagrama no mapa da cidade de Los Angeles. Sim, clichêzão, eu sei. Mas, meus caros, estamos falando de um filme de tira do final dos anos 80. Filmes de tira podem ser divertidos e fonte de entretenimento para quem gosta do gênero, mas eles nunca foram um poço de brilhantismo, ideias originais ou inovadoras, salvo algumas exceções. Não esperem nada disso deste filme ou destes filmes policialescos de tira. Avaliem-nos segundo o que eles são, e nada mais. Bem, como Logan já tinha informações privilegiadas de antemão, ele acaba armando uma cilada para Patrick Channing, com outros policiais e uma policial feminina, que ficou a paisana, e agiu de forma a ficar mais vulnerável ao sequestro de Channing. O que de fato ocorre, e que faz Logan rastreá-lo, ter um embate com o próprio e capturá-lo. Pelos vários assassinatos que Channing cometeu, fatalmente ele seria condenado à pena de morte. E no seu julgamento, estranhamente ele parece desejar isso. Ele anseia por ser executado. Algo estranho, no mínimo. Previamente, Tess afirma que, ao capturá-lo, Logan não podia permitir sua morte. Pediu a ele que prometesse que não permitiria isso. Algo surreal, como se coubesse a um tira decidir isso. Mas, enfim, ela pede. E, ao morrer, ela acredita que Channing se tornaria algo pior do que ele já é. E por isso ela pede e implora para que ele não deixe Channing ser executado, que apenas assim ela daria as informações. Logan acredita que Tess se tratava de alguém próximo a Channing. Ele não dá muito ouvidos a ela. Inclusive festeja muito quando Channing é condenado e executado na câmara de gás. No entanto, pouco tempo depois, Logan passa a ter pesadelos com Channing. A colega de trabalho que tinha agido como isca na noite da sua captura é encontrada morta no mesmo local onde ele previamente a havia levado, e com os mesmos modus operandi que Channing usava, com um pentagrama gravado no corpo dela. Logan e os demais policiais acreditam se tratar de um copycat, um imitador, e, inclusive, acham o autor do crime. Mas o sujeito parecia um corpo vazio, vivo, mas como se não tivesse nada dentro, em estado vegetativo. É quando Tess decide se apresentar, sair do anonimato e avisar que o espírito de Channing estava à solta, e agora que ele é capaz de possuir outros corpos e continuar seu trabalho, como um parasita. Ele possui, utiliza um corpo e pula para outro, ao bel prazer. Ele é capaz de possuir corpos que estão, de algum modo, fragilizados, seja por doença física, emocional, sob o uso de substâncias. O que é basicamente 90% de Los Angeles, sem exagero. Logan diz que é 50% no filme. Bobinho ele. Tess decidiu se apresentar porque agora o dela também está na reta. Ela não sabia antecipadamente das ações de Channing simplesmente porque ela é uma super médium. Para isso, ela diz que precisou unir seu espírito ao dele, e que agora ele também sabe sobre ela e a perseguirá.
ela quer ajuda. Como mencionei, The First Power não é um filme que foca nas mortes em série, embora elas existam. É mais na tentação, na perseguição de um espírito pecaminoso ao responsável por sua morte. Channing começa a matar pessoas, mas todas próximas a Logan. Tiras que trabalham em seu departamento. Pisoteia com um cavalo o corpo de seu parceiro, crucifica outro tira nas ferragens de um viaduto alto, impossível de acessar naturalmente. Empala um corpo de outro policial quando Logan é obrigado a matá-lo, durante uma briga onde Channing usava o corpo do tira. O interessante é que Channing possui uma habilidade mental de fazer com que a pessoa que ele atormenta o veja na sua forma original, não facilitando assim com que Logan ou Tess saibam quem é a pessoa que ele está possuindo. Da mesma forma, ele é capaz de se esconder, não se revelar. Há cenas interessantes e que sempre reforçam esta perseguição espiritual que Channing realiza contra Logan e Tess. Uma relativamente engraçada é quando Logan faz outro clichêzão dos filmes de ação, que é ir na igreja confessar e pedir ao padre esclarecimento divino. Channing finge que é o padre, no confessionário, e usa jargões conhecidos por Logan, que ele utilizou quando estava vivo, para revelar que ele está ali. Por exemplo, ao dizer: "Como vai o estômago, amigão?", em virtude dele ter esfaqueado Logan na noite da sua captura. Coisas assim. Os vilões, sobrenaturais ou não, quase sempre possuem um caráter biográfico que é toscamente trabalhado em filmes de ação, filmes do tipo. The First Power não é exceção. Há poucas coisas que ajudam a sensibilizar neste filme, e assisti-lo como algo além de um filme policialesco de tira. A trilha sonora é péssima, um dos piores pontos, sendo que em filmes do tipo, vocês me conhecem. Sempre digo que uma boa trilha é fundamental para manter a tensão. Apelar para o drama, no caso desenterrando as origens de Channing, também não ajudou muito porque é algo bastante aleatório. Resumidamente, há um momento no filme onde Logan e Tess visitam sua avó, mentindo que são jornalistas e que desejam contar a visão dela para o mundo. Neste encontro, graças à visita ao quarto de Channing e às habilidades mediúnicas de Tess, ela consegue captar sentimentos antigos de Channing, reproduz estes sentimentos, chora como ele, e deixa claro que o avô, já falecido, visitava a mãe dele, do Channing, sua própria filha, e a estuprava em seu quarto. Channing, inclusive, é filho do próprio avô. A avó sempre fez vista grossa e descobrimos mais tarde que a primeira vítima de Channing, a primeira pessoa que ele matou na vida, foi justamente o avô. Depois disso, ele nunca parou e começou a flertar com magia negra. Sabendo disso, o que muda para resolver o fato de Logan e Tess estarem nesta perseguição incessante, serem os alvos? Saber dessas coisas muda algo? Claro que não. Não muda absolutamente nada. A coisa só muda de figura quando Tess resolve visitar um contato, uma freira chamada Marguerite, e que, como vemos no prólogo do filme, estava preocupada com o aumento de rituais e práticas satanistas em Los Angeles, que para ela era um indicador do aumento da influência de Lúcifer. Ela tenta convencer a igreja a agir, mas eles a ignoram. Acusam-na de confundir figuras de linguagem e metáforas com a realidade. Quando Logan e Tess a visitam, ela é resistente a tomar uma atitude. Não age muito diferente dos padres que a trataram como desequilibrada por interpretar de forma literal trechos do livro do Apocalipse. Mas é posteriormente, quando Tess é raptada por Channing, que Marguerite resolve ajudar Logan e conta finalmente o que de acho é esse tal de primeiro poder, que estampa o título do filme. Marguerite explica que há 3 poderes, que podem ser concedidos apenas por Deus ou o diabo. O terceiro poder é a capacidade de possuir outros corpos. O segundo é o da mediunidade, que Tess possui. E o primeiro é o poder da ressurreição, que, junto com o terceiro, Channing possui.
como diabos Channing os tem e por que ele tem, é o escolhido, e isso o filme não se dá o menor trabalho de desenvolver. Só porque ele é mauzão, um assassino em série, ele automaticamente vai receber tais poderes? Quantos Channings existem no mundo e não recebem? Ou seja, bem tosco. Deviam ter se dado ao trabalho de, no mínimo, inventar algo idiota para justificar. Seria melhor do que não ter nada que realmente tentasse essa justificativa, esse caráter especial de Channing explicar isso. A outra coisa extremamente conveniente é o fato de a arma contra Channing, para destruí-lo, existir e estar exatamente na paróquia de Marguerite. Que conveniente, não? É um punhal feito com um crucifixo de Jesus, que segundo Marguerite, foi o único ser que teve os 3 poderes ao mesmo tempo. Nada é explicado sobre o tal punhal. O que o faz tão especial e por que ele está ali, e não, sei lá, num cofre trancado do Vaticano. Novamente, roteiro preguiçoso. O final do filme basicamente é com Logan e Marguerite, indo atrás de Channing no seu covil, digamos. Uma estação de água onde Channing trabalhava e que foi na infância o único lugar que ele se sentia seguro. Eles vão até o local, tem o confronto final, e assim salvam Tess. O filme possui momentos de entretenimento bem legais, principalmente nas perseguições. Channing pulando de um prédio de mais ou menos 10 andares, caindo em pé no asfalto e correndo como se nada tivesse acontecido. Uma cena que ele ataca Logan num corredor, arrancando um ventilador de teto, ligando e partindo para cima dele. Um outro momento onde ele toma o corpo de uma mendiga que dormia na frente do apartamento de Logan, que então levita até a janela do apartamento e interrompe uma cena de romance entre ele e Tess, bem mequetrefe por sinal. Essa mendiga, inclusive, é muito porra louca. Arrebenta a janela, faz umas piruetas e paranauês muito loucos e tem um humor negro totalmente suicida. No fim das contas, Channing é derrotado e Tess é resgatada. Marguerite é apunhalada no meio do processo por Channing, algo que a deixa frágil e passiva de possessão. Quando Logan apunhala Channing com um punhal sagrado, finalmente destruindo o maldito, ele estava usando o corpo de Marguerite, e ela morre. Alguns policiais, momentos antes, chegam ao local antes de Logan dar o golpe fatal. Enxergam Marguerite implorando por misericórdia e não o Channing. Logo antes de Logan executá-lo, os tiras tentam impedi-lo e o alvejam com tiros, mas não há tempo de impedir o golpe fatal. Depois da punhalada, o corpo de Marguerite se transforma no do Channing, algo que fica visível para os policiais que atiraram em Logan também. Os tiros deixam Logan em coma e o filme termina com Tess ao seu lado, numa cama de hospital. Ela tem um pesadelo como aqueles que Logan tinha. Sonhando, ela cochicha para Logan para que ele volte para ela. E quando dá as costas para sair, Logan se levanta e a agarra, como se estivesse possuído pelo espírito de Channing. Um jumpscare barato, que não funciona como aquele que vemos no filme original de Friday the 13th, aquele que ele usou, que foi o filme que de fato inventou essa moda porcamente repetida, inclusive nos próprios filmes da franquia. Replicado ad eterno em trocentos filmes e surpreendendo um total de 0 pessoas. A cena corta, Tess acorda na cadeira e vê Logan na cama. E o filme termina. Uma bagaceira para aqueles que gostam de filmes de tira, principalmente daquela época, e que possivelmente não esbarraram neste aqui. Ele é fraquinho, mas deve divertir, principalmente aqueles que não têm muita exigência e não perdem a chance de ver um assassino sobrenatural em ação. Um abraço, meus caros, e até o próximo Cine Corvo.